2 Samuel, capítulo 20, verso 14. Eu vou ler até o verso 22. Que bonito o barulho das Bíblias. Todos encontraram? Amém. Vamos ler juntos assim. A minha versão é atualizada. E passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Amaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se todos também, o seguiram, e viram, e o cercaram em Abel-Bet-Amaca. Levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselhos a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe de Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que tal faça que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim: a coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e retiraram-se da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Ai, pastor, não entendi nada. Cadê? Aqui tem um homem chamado Seba. Esse homem, ele era um homem rebelde, tá? Um homem rebelde. E ele se rebelou contra o governo do rei Davi. E ele vai contra tudo aquilo que Davi está no seu reinado planejando. E esse homem rebelde, ele sai pelas tribos à procura de pessoas que o sigam. Aqueles que seguem a sua ideinha, que ele chegava e falava assim: ó, vamos lá, eu tenho uma ideia, nós vamos rebelar contra o rei. Pensamento meu, viu? É isso que você quer me seguir? Minha ideia é essa. E a pessoa era influenciada por esse rebelde. E essa pessoa, ela era induzida por esse rebelde. E esse rebelde, ele cria alguns seguidores, né? Ele passa a ter alguns seguidores. E nós lemos aqui que existe um povo que está seguindo as ideias deste homem rebelde, né, no início do texto, que são os beritas. Não se fala muito desse grupo de pessoas chamadas beritas na Bíblia, é somente citado aqui, mas é citado que eles seguem a ideia desse rebelde. E, conforme nós lemos, eles entram numa cidade.
E eles tomam posse dessa cidade. E eles se escondem naquela cidade. E depois disso, o rei, que já sabia dessa grande rebelião, que ele já sabia desse rebelar deste homem, Seba, ele manda o seu exército ao encontro dessa cidade. E essa cidade, ela é sitiada, ela é rodeada por um grande exército, por um exército poderoso. E eles começam, gente, isso dá um medo terrível. E eles começam, pensa você, empurrar o muro, chacoalhar o muro e balançar o muro, dar murro no muro. Você imagina, gente, que povo temeroso, dava medo. Por quê? Existia um rebelde lá dentro. Com todo esse furdunço desse exército do lado de fora, a mulher, a Bíblia chama ela de sábia, eu acho isso maravilhoso. O nome dela não é citado, mas o nome dela em Deus é sabedoria. E ela, sabiamente, humildemente, ela se reverencia diante daquele exército e manda chamar o chefe da guarda. E esse chefe da guarda, aqui, nesse momento, Joabe, ele não quer destruir a mulher e a família dela e toda a cidade. A intenção dele não era essa. Era, sim, pegar aquele que tinha se rebelado contra o rei. E essa mulher, com uma atitude muito sábia, e eu oro essa noite, para que dentro de você não seja um espírito tolo, mas um espírito de sabedoria agindo. Que todo espírito que tenha agido, que não seja do Senhor, saia dos teus pensamentos hoje e você absorva aquilo que Jesus Cristo fez por você. E agora, essa mulher, com sabedoria, ela chega diante de Joabe e fala assim: você está vindo contra a gente? Daí ele fala: não é bem assim. Estou indo contra o inimigo que está aí dentro da cidade. O problema é o inimigo. E por meio da intercessão desta mulher, essa cidade ela é livre de um grande inimigo. Ok, essa é a história. Isso é o que nós lemos aqui. Mas eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério. Por isso que você não deve ficar disperso em momento algum. Peço que você, na hora que você perceber que a sua mente ela está vagando em muitos pensamentos, em muitas preocupações, você faça assim com ela: converta aos caminhos do Senhor. Retorne aos caminhos do Senhor. Se anime no Senhor. Lembre da esperança da tua salvação, ó alma. Lembre aqui de que Cristo fez por você, para que verdadeiramente você venha a ser livre. Para que verdadeiramente nós venhamos a viver a liberdade de Deus. Eu vou trabalhar hoje algumas figuras, tá? Então fica atento, porque eu vou falar de figuras. E essas figuras, elas são extremamente importantes para você ter compreensão daquilo que Deus está falando conosco. Amém? Para que Deus possa falar com você assim como Ele falou comigo. Para que Deus possa rasgar o teu coração e encher você de alegria, de graça, de justiça, de paz, de tudo aquilo que vem dEle. Amém? Aqui, então, nós vamos trabalhar algumas figuras. A primeira figura que eu quero trabalhar com vocês é a figura de Seba. Como nós lemos, Seba, ele é o quê? Vamos ver se vocês... o que eu falei que ele é? Um rebelde. Não é isso? Seba é um rebelde. Então, nós vamos pegar Seba aqui como nosso inimigo Satanás. O que Satanás é? A Bíblia chama ele de mentiroso desde o princípio, homicida desde o princípio. E quando ele se rebela contra Deus, ele leva consigo alguns amiguinhos, tá? Rebelando-se contra Deus, ele carrega consigo aqueles que compraram a sua ideia. Compraram a sua ideia e seguiram ele. E Satanás, sendo essa figura de Seba, a tua mente já começa a dar aquela luz. Então, que venha a luz do Senhor sobre você, para que os teus pensamentos sejam verdadeiramente livres.
E agora, neste cenário, nós temos a figura de Seba, que é Satanás, né? E o pecado, vamos trabalhar assim. O pecado é a rebelião do homem contra Deus. Porque quem fez isso? Satanás. Satanás, ele saiu por aí a convencer homens a se rebelarem contra Deus. E foi isso que aconteceu na história da humanidade. E agora aqui, este cenário que nós estamos vendo, nós encontramos uma rebelião contra Deus, que se chama pecado. Então, Seba, ele é Satanás e pecado. Eu estou falando de uma figura, para que nós venhamos a compreender o final de tudo isso. E essa cidade aqui, ela quer dizer que sou eu e você, ok? Essa cidade sou eu e você. Que coisa interessante, né? E Satanás, ele se rebelou contra Deus e levou consigo alguns dos anjos, persuadiu os filhos dos homens a pecarem, nós entendemos isso, e os homens se rebelaram, se desviaram da presença do Senhor, os homens entraram no estágio de desobediência contra Deus. E esse Seba, ele entra nessa cidade, não foi às escondidas, viu, igreja? Não foi assim, eu vou fazer uma brecha no muro e vou entrar. Eu vou pular uma janela e vou entrar. Pelo que a gente vai lendo o texto, a gente compreende que ele entrou pela porta. E porta fala de acesso livre. Seba entra nessa cidade. E ele passa a habitar escondidamente dentro dela. Quantas das vezes nós deixamos o pecado entrar dentro de nós despercebidamente? Como algo muito sutil. Como, não tem problema, é só mais um povo que vai passar um tempo conosco. É só mais um grupo de homens que vão passar por aqui. Mas o problema é que esses homens, eles estão se rebelando contra o rei Davi. E por eles estar se rebelando contra o rei Davi, eles procuram essa grande fortaleza para se esconderem. A intenção não era que aquela cidade viesse a ser bênção para eles, mas a intenção era tomar um lugar que era do rei. Era tomar um espaço que era do rei, uma fortaleza que era do rei. E no decorrer dessa história que eu falei, nós sendo essa cidade individual, eu queria que você pensasse sobre isso. Não, mas eu sou crente há tantos anos. Depois eu vou contar a história dessa cidade para vocês. Não tem problema, queridos. Às vezes as sutilezas do inimigo invadiram a nossa cidade. Não é porque você é cristão por muito tempo que você não deixou portas de entrada para o inimigo livre acesso. Pode vir, inimigo, quando você quiser. Aqui entra qualquer tipo de coisa. E aqui começa um grande dilema. Essa cidade dá abrigo ao inimigo que se esconde dentro dela. Nosso coração dá abrigo a inimigos aparentemente nem um pouco maldosos. Quando o inimigo esconde dentro da cidade, o rei manda um exército. Aqui, Joabe é o capitão do exército de Davi. E eles sitiam ali. E eles começam a apertar o muro. E eles começam a esmurrar o muro. E eles começam a bater nos muros daquela cidade. Por quê? Eles querem entrar lá para pôr para fora o inimigo que está morando lá dentro. Todas as vezes que você sentir que a sua vida ela está sendo estreitada,
ela está sendo balançada, ela está sendo vibrada, ela está sendo levada a um agito interno, é porque Deus está querendo entrar para tirar os inimigos de dentro de você. Sabe, às vezes a gente fala assim, mas o problema é o exército de fora, é aquele povo que está lá fora, chacoalhando a gente, mas na verdade aqui, esse exército não é o inimigo, pelo contrário, é a solução para aquele povo. Pelo contrário, é a solução para aquele povo. O exército em torno, ele traz um sentimento dentro daquela cidade de perigo de morte. E eu acho isso maravilhoso. Porque o sentimento que veio de fora foi de perigo de morte. Por que que nós temos medo de morrer? Por que que eu fico tão afobado, com medo de morrer? Porque simplesmente existe pecado. Porque o único que condena o homem à morte é a acusação do pecado. É a acusação do pecado. E quando a presença do exército de Cristo, ele se faz tremer a estrutura para o lado de fora, é porque tem algo do lado de dentro a ser revivido, a receber vida, e a receber uma vida poderosa. O pecado é essa figura de rebelião. Entenda isso. O pecado é essa figura de rebelião. Entrou por uma porta. Ou seja, quem deu liberdade fomos nós. Quem deu liberdade ao pecado fomos nós. Consequentemente, atraiu uma coisa chamada ira de Deus. É a consequência. A ira de Deus foi atraída por causa da rebelião. Assim como atraiu a ira do rei Davi para aquela cidade. É uma consequência. Perdidos, destinados à morte estava essa cidade. O amor de Deus, queridos, ele é tão grande por nós. Eu acho incrível o que Jesus faz. O amor de Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele faz moradia ao redor das nossas estruturas muradas e começa a tratar-nos às vezes com violência, sabe assim, aquele amor violento? É assim que é o amor de Deus, porque a violência dele não é contra a tua estrutura, mas contra o pecado, porque a ira, ela só vem pelo fato de ter inimigos lá dentro. Entenda isso. E o amor de Deus, ele vem violentamente, nos levando a ter sensações que nos estremecem. Que o Espírito Santo hoje estremeça o teu coração. Que o Espírito Santo hoje estremeça a tua estrutura com a presença e com o poder dele, trazendo libertação. Porque a intenção aqui desse exército era entrar. Eles queriam derrubar aquele muro. Eles queriam entrar lá. Mas a intenção do Espírito é abalar a tua estrutura até que você reconheça quem Ele é. Quem Ele é. A nossa vida, ela é feita de muitos estremecimentos. E hoje eu creio que Jesus vai tocar você de um modo diferente. De todos esses anos, de todo este tempo que você já viveu, o amor te cerca hoje. Entenda isso. O amor te cerca hoje. O amor te envolve hoje. O amor, ele quer destruir o inimigo que está aí dentro. Que muitas das vezes te deixa sem ânimo, sem vontade, com medo, com desespero, com rebeliões, com sentimentos de desprezo contra aquilo que o Senhor já disse a nós. Ficar com você é o interesse do Espírito Santo. Isso é lindo.
Isso é maravilhoso. Parece que esse exército é inimigo. Vou voltar a falar isso. Parece que esse exército, ele está indo contra nós, mas na verdade ele está sendo o favor que o rei mandou para aquela cidade. A resposta para o coração que tolera desejos rebeldes, ele será envolvido pelo amor que foi enviado pelo rei que está irado. Eu acho bonito demais, porque é a lei e a graça trabalhando juntas. E enquanto os nossos olhos, eles estiverem fechados para quem está abalando a nossa estrutura, nós nunca vamos compreender isso. Aquela mulher, ela olha para fora. E que os seus olhos hoje sejam abertos para você ver o amor de Deus. Para você ver o amor de Deus chacoalhando você. Chacoalhando você. Que Deus lhe venha tirar esses sentimentos que nós temos dentro de nós de rebelião. Que Deus ele venha tirar do nosso coração esses desejos que nós temos de rebelar contra Deus todas as vezes. E é sempre que nós temos desejos de rebelar contra Deus, por causa do pecado. Por causa do pecado. Deus, ele quer tirar a morte, ele quer tirar a maldição, ele quer nos libertar de inimigos, mas muitas das vezes, por conta do excesso que nós temos de lei dentro de nós, nós não permitimos o Espírito Santo entrar. E aí, ele toca na lei com um pouco mais de voracidade, porque é necessário que a lei ela ative alguns sentimentos dentro do ser humano, para que ele retorne ao Senhor. Esse inimigo aqui, ele quer tirar, sabe o que? Da minha vida, da sua vida. Agora que eu vou começar a pregar, eu fiz só uma introdução. Ele quer tirar o reino de Deus. E sabe o que Romanos capítulo 14, 15 fala que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Primeira coisa que o inimigo quer tirar das nossas vidas, ele quer roubar o propósito. Ele quer roubar o propósito que você tem em Deus. Isso é tão sério que essa cidade aqui, ela chama Abel Bet Amaca. Essa cidade é onde Josué deixava a arca da aliança para poder guerrear pelo povo de Israel. Então, pensa para você ver, era uma cidade, uma fortaleza muito importante, a qual a presença de Deus ficava. Era uma cidade ao qual abrigava a presença de Deus. E uma cidade onde as pessoas gostavam de ir, sabia? As pessoas gostavam de visitar essa cidade. Por quê? Porque lá a justiça era feita. Porque lá, aquilo que era mentira, na mente de uns, ela era revelada e falava, não, a verdade é essa a respeito. Era onde os oráculos de Deus eram pronunciados. Essa cidade, ela era uma cidade que tirava as dúvidas dos corações e os esclareciam. Então era uma cidade importante. Uma cidade murada que abrigava a presença de Deus. Quando o inimigo rouba o seu propósito, escuta isso. Quando o inimigo rouba o seu propósito, você se torna um ameaçado. Foi isso que aconteceu aqui. Ela nunca seria uma ameaça para o rei. Essa cidade nunca seria uma ameaça para o rei, até ela deixar o inimigo entrar. E aí ela se tornou a ameaça. E por isso, tudo isso aconteceu com ela.
Você tem um propósito, meu irmão. Você tem um propósito. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Você nasceu para a glória de Deus. Entenda isso. Você nasceu para a glória de Deus. Segunda coisa que o inimigo quer nos roubar. O inimigo quer nos roubar a nossa natureza. Qual a sua natureza? Ele quer roubar a sua natureza. Por que eu estou falando isso? Quando aquela mulher, ela se apresenta, ela fala assim, eu sou uma das pacificadoras, eu sou uma das fiéis. A palavra pacificadora, ela no hebraico é shalom, que é derivado de shalom. E shalom é a palavra em significado em português, uma paz contínua. A sua natureza é ter paz contínua. Entende isso? É ter paz contínua. O inimigo quer roubar a paz e trazer em você medo. Primeiro, ele rouba o teu propósito. Segundo, ele vem e rouba a tua natureza. Porque se você não tem paz, você passa a ter medo. E aí, eu não tenho propósito. Eu não nasci para a glória de Deus. Também agora, né, a minha vida é cheia de medos. Como que eu vou fazer aquilo? Aí vem aqueles questionamentos. Como que eu vou fazer isso? Porque minha vida é assim. Aí fica nisso. O inimigo, ele fica fazendo isso o tempo todo. Ele nunca desiste. E andar com medo faz pensar que dará tudo errado, não é? Quando você tem medo, você pensa que vai dar tudo errado na tua vida. E o tempo todo, você pensa que está dando tudo errado. Que está dando tudo errado. Algo de ruim vai acontecer comigo hoje. Eu estou sentindo que algo de ruim vai acontecer comigo hoje. A paz que excede o entendimento humano vem da Shalom de Deus. Vem dessa mulher que compreende pacificação. Ela entendeu que ela tinha paz. Terceira coisa que o inimigo quer roubar de nós é a sua identidade. Eu falo tanto disso, meu Deus, como eu falo disso. Como eu falo disso, e eu vou repetir de novo. Ele quer roubar a sua identidade. Por quê? Identidade tem a ver com alegria. Quando você recebe a identidade que Deus te deu de filho, você volta a ser alegre. Você volta a ser alegre. Aquela cidade é uma herança do Senhor. Você é uma herança do Senhor. Entende isso? Você é uma herança do Senhor. O inimigo sempre fez isso. O inimigo sempre fez isso. Sempre quis tirar de nós esse pensamento de herdeiro. Aquela dúvida, será que eu sou filho de Deus mesmo? Aquele sentimento de dúvida. Na tentação de Jesus a gente vê muito claro isso. Ele fala a Jesus dizendo, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, gerando dúvidas. E Jesus está ali como homem. Quantas vezes você já ouviu essa frase, se você é filho de Deus, isso aí não está acontecendo na tua vida, você não é crente? Sabe esse roubar de identidade? E olha, eu acho umas coisas nas escrituras que eu fico assim, ai meu Deus, que coisa mais linda. Jesus, quando ele ouve que ele é o filho amado, a primeira vez que ele ouve de Deus, este é meu filho amado, a quem me comprazo, ele está lá no Jordão. E o Rio Jordão fica numa localização muito baixa. Muito baixa. Ou seja, Jesus no vale é reconhecido por Deus como filho amado. Mas a segunda vez que Deus fala, este é meu filho amado, ao quem me comprazo, ele está no monte muito alto, no monte da transfiguração. Ou seja, quando Jesus está no mais alto monte, o Senhor reconhece ele como filho amado, a quem ele se compraze. O que quer dizer isso para mim e para você, queridos? Você pode estar no vale ou no alto monte, você ainda continua sendo filho de Deus. Não deixe o diabo roubar a sua identidade.
Não deixe o diabo roubar o propósito de Deus para você. Não deixe o diabo roubar a paz que você tem. Não deixe. E o inimigo, ele entrou por uma porta aqui nessa cidade. E quando eu abro Mateus capítulo 15, vamos lá comigo. Capítulo 15, já estou terminando, hoje eu não vou me demorar muito. Mateus capítulo 15. Verso 19, está escrito assim. Mateus capítulo 15, verso 19. Nada muda o amor de Deus por você, viu, queridos? Nada muda o amor de Deus por você. Nem vale profundo e nem montanha muito alta. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quando essa cidade, ela é invadida, ela é sitiada, ela passa a ser morada do inimigo, é por conta que ela deixou entrar o nosso coração. Muitas das vezes, nós construímos muros como crentes. Muros para não matar, porque a lei fala isso, não matarás. Porém, nós abrimos a porta do nosso coração para a ira. Abrimos a porta do nosso coração para o ódio. Abrimos a porta do nosso coração para a amargura. Mas eu ainda não abro porta para a morte. Eu não mato ninguém. Cuidado, é sutilezas. Muitas das vezes nós, como igreja, como pessoa que reconhece Deus, criamos muros segundo a lei e nós dizemos assim: eu não adultero. Nossa, eu tenho um muro poderoso, eu não adultero. Porém, abrimos a porta de fantasias. De muitas fantasias. Muitas das vezes, nós levantamos muros para ir contra a nossa própria vaidade e a nossa própria luxúria. E achamos que estamos protegidos por esse muro, mas sutilmente abrimos a porta do nosso coração. Seguindo vários Instagrams de bolsa de milhões, da moda mais linda que existe. Abrimos a porta do nosso coração para uma coisa chamada inveja. E ficamos assim: por que o fulano tem e eu não tenho? São sutilezas que trazem a ira do nosso Deus contra corações. Entenda isso. O povo achou que o exército que o rei tinha mandado era inimigo. O povo achou isso. Mas na verdade, ele a salvação. Aqui, Joabe, ele aparece na figura do Espírito Santo. E é muito claro essa figura aqui. E os muros, eu já falei, fala sobre a lei de Deus. Na verdade, esse exército estava vindo para proteger e para denunciar o grande inimigo que estava dentro da cidade. Hoje o Espírito Santo está chacoalhando o seu coração para poder desvendar os inimigos que estão aí dentro. Porque o amor de Deus envolveu o teu coração. Porque o amor de Deus veio para dar uma chacoalhada nesse coração que muitas das vezes não percebeu que o inimigo entrou. Que não percebeu as sutilezas deste tempo que nós estamos vendo. As sutilezas. E o maior segredo desse capítulo é que
quando o olhar daquela mulher é colocado diante de Joabe, e a humildade, a sabedoria, revela a verdade sobre todas aquelas coisas, acontece algo poderoso dentro da cidade. Aquela cidade, ela fica agitada para poder arrancar a cabeça do inimigo. Arrancar a cabeça do inimigo. E olha, cabeça fala de uma coisa muito séria chamada governo. Na cabeça estão os olhos, o modo de ver. Na cabeça está a boca, aquilo que é falado, as profecias que são pronunciadas. A cabeça, ela fala de mentalidade. Então aqui, essa cabeça deveria ser cortada, por quê? Porque existia um governo. Quando corta a cabeça, você destrói um governo. Entende isso? Entende isso? Quando você corta a cabeça, você aniquila um governo. Tudo que o inimigo tentou construir dentro de você, tudo que o inimigo tentou construir de você, hoje você vai cortar a cabeça. Vai cortar a cabeça. Faça isso. Faça isso. Corte a cabeça do inimigo. Acabou, Satanás. Você vai falar para ele: acabou, Satanás. Acabou. Eu entendi. Eu entendi. Por que tantas das vezes os meus muros se abalam tanto? Porque tantas das vezes eu fico tão desestabilizado? Por que tantas das vezes eu tenho medo? Acabou, Satanás, hoje eu corto a sua cabeça. E aqui, só quem está dentro pode cortar a cabeça. Só quem está dentro pode interceder. E eu vou contar um segredo para vocês, e o Vírus Furtivo vai subir. Olha, Jesus Cristo desceu na cidade. Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória. Ele esvaziou-se da sua glória, se fez homem, Ele encarnou entre os homens, e Ele nasceu. E Ele habitou entre os homens, e Ele fez morada na cidade dos homens. Vocês estão entendendo? Aqui Jesus Cristo, Ele veio, e Ele veio como eu e você. E o símbolo dele aqui é essa mulher. Entenda você, Jesus entrou no problema. Jesus entrou no problema. Jesus entrou na cidade. Jesus, Ele gritou dentro da cidade. Ele gritou dentro da cidade para que os céus viessem a ser abalados. E Ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. E Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Entende isso? Cristo morreu, Ele ressuscitou, e a cruz pegou o inimigo da tua alma, com a espada da palavra, cortou a cabeça e jogou para fora da cidade, para que todos pudessem ver que Jesus Cristo vive. Entende? Entende isso? Jesus venceu por você, e você pode vencer. Hoje você vai pegar Satanás e vai falar assim: vou cortar o governo que você tem na minha vida. Você não governa a minha vida. O governo da minha vida está em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus pegou a espada, arrancou a cabeça do inimigo, que era a morte e o pecado. Que era a morte e o pecado, e Ele lançou fora. E o inimigo, quando viu Cristo ressurreto, viu a sua derrota. E hoje você pode ver, você pode viver a vida de Deus.
E hoje você tem direito de viver a vida por meio de Cristo Jesus.